Mahi Shri Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Então, nessa série de mantras que estão sendo... Você ia falar alguma coisa, Tulasi? Sim, para poder nada. É porque meu neto tirou o aplicativo aqui do gravador e eu não estou conseguindo fazer a gravação, não estou conseguindo baixar aqui. E eu gostaria, se alguém pudesse, aí, Vânia, você pode... Eu tento aqui. Tá. Obrigada, Vânia. Vamos ver. Peraí, só para saber. Então, eu estou aqui com o celular, eu ponho para gravar o computador. Não, você grava no celular mesmo. Sim, mas a voz que sai aqui do computador. Tá bom, entendi. A voz que sai do computador, é isso. Então, pronto. Tá, obrigada, desculpa para poder nada, era para ter visto isso antes. Não, tudo bem. Então, a gente está aprendendo nessa série de versos, nós estamos aprendendo o seguinte: como é que funciona a instabilidade da mente? Como é que essa composição, a alquimia do universo, como que ela interage nas diferentes estruturas, e aí nós incluímos o corpo, ok? O corpo que nós utilizamos, o corpo que os outros utilizam, e como que essa interação desses três modos, dessas três modalidades, ou desses três humores da natureza, interagem entre si, predominando sobre determinados indivíduos ou grupos de indivíduos. Levando-se em consideração que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples para ficar inteligível, né, a ideia, o raciocínio. Os ambientes geográficos exercem influências sobre o estado psíquico dos habitantes locais desses diferentes ambientes geográficos, tá? E aí eu costumo dar esse exemplo, é bem fácil de entender. Nós pegamos no mundo, né, os lugares onde predomina o elemento fogo, que é Rajas, tá? Então, o elemento ar, né, com o Akash, o elemento fogo com o elemento terra. Então, Rajas está relacionado com, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, né, com Pitta, que é o elemento fogo, mas vamos pegar os ambientes onde predominam o elemento fogo, que são as áreas desérticas, né, os sertões, os ambientes desérticos, áridos, semiáridos, etc. Esses ambientes, eles produzem os habitantes locais ou os produtos desse ambiente têm uma psique correlacionada com a predominância do elemento fogo. E outros locais ou outros ambientes onde predomina o elemento água, o habitante local ou o produto local vai ter, então, a tendência psicológica predominada pelo elemento água. Isso vai dar um ser humano característico, ok? Então, vamos lá. A gente pega, por exemplo, as pessoas que moram nos desertos, ou seres que moram nos desertos. Os animais mais peçonhentos do planeta surgem nos desertos. Por exemplo, o deserto da Austrália, onde nós temos os animais, né, mais venenosos. Por quê? O elemento fogo, ele evapora o elemento água, concentrando o princípio ativo do veneno. Raja, que significa fogo, está relacionado ao poder, né, à destruição, no sentido de domínio, de controle. Então, Rajas está relacionado à guerra, por exemplo, o elemento fogo, né? Declarou guerra, fogo, né? Ou então, quando a gente, por exemplo,
bala de fogo, né? Se diz. Por quê? Aí você tem um princípio de domínio envolvido. O elemento fogo. Os guerreiros, os homens voltados para a guerra, desejosos, belicosos de guerra, eles predominam em toda a terra, né? Você tem aí seres assim. Mas onde eles permanecem? Onde eles ainda permanecem com determinação? São os povos dos desertos, são os guerreiros da terra. Então aí você tem um produto local que falta o elemento água. Agora, por exemplo, a Turquia fechou o rio Eufrates, que irrigava a Síria e o Iraque. O Iraque está morrendo, à míngua, sem água, porque a Turquia fechou, fez uma represa e simplesmente fechou a irrigação de um país inteiro, que é o Iraque. Quer dizer, isso certamente não vai ser uma coisa muito boa, porque esses povos, eles precisam sobreviver e eles são de natureza bélica, guerreiros. Então, isso não vai dar muito bem. A ONU já está interferindo, mas água, se você não tem o elemento água, os locais, eles vão ao desespero. Quando a gente pensa no mundo inteiro, onde estão os seres mais bélicos, agressivos? Sempre ambientes desérticos. O Oriente Médio é uma história baseada em guerra, né? As lutas, e ali você tem o deserto. No Brasil, por exemplo, onde ficam, né, os chamados, né, assim, quando se fala cabra da peste, os cabra-machos e tal, lampião, né, cangaceiros, são povos do deserto, são habitantes do deserto, semiárido, sertão, na caatinga, o lugar onde predomina pouca água. Aí você tem um ser humano, assim, belicoso, né? Quando a gente assiste, por exemplo, os filmes de Bang Bang, né? O México é um país enorme, mas a gente conhece o México pelos filmes de Bang Bang, que é uma região árida do México, não reflete o México como um todo, mas é aquela parte árida, o Arizona, o deserto do Arizona. Ali tem o Bang Bang, né? O faroeste, que significa far, longe, oeste distante, ou seja, lá onde é um deserto, o Arizona. Ali acontecem os filmes os bravos, né? Os filmes dos bravos, Durango Kid e outros, que eu me lembro desse Durango Kid por causa do Raul Seixas. Então, assim, esses habitantes locais, eles surgem em ambientes desérticos, porque está relacionado com o elemento fogo, Raja Pita, que é um dos modos da natureza material. Então, isso é um dado. A gente ouve nas escrituras aí falando sobre isso daí, e a gente pode até pensar, isso é lá da religião do Bhagavad Gita, lá da Índia, que falou isso daí há 5.000 anos. A gente tem nós, na nossa inexperiência, nós temos essa tendência. Mas se nós pegarmos esses dados e aplicarmos na observação da natureza, nós vamos ver que essas informações procedem. Não são informações da religião, do hindu, do indiano, lá de 5.000 anos, não é isso. É uma descrição da estrutura do universo. Essa linguagem, esse conhecimento, ele foi plantado no passado, mas ele está destinado a seres humanos no futuro, capazes de compreender como funciona o universo. Então, isso é informação. Tá? Esses modos da natureza material, essas modalidades, é uma forma simplificada de explicar como que funciona a mecânica da criação universal e como que nós interagimos com essa mecânica. Nós precisamos compreender a máquina para compreender a nossa máquina. E compreendendo a nossa máquina, sermos capazes de guiar essa máquina para o propósito a qual ela está destinada. Se nós não entendemos como funciona a nossa máquina, nós não vamos saber como controlá-las. Por exemplo, pessoas que nascem ligadas ao elemento água. Aqui no Brasil, por exemplo, são aquelas pessoas do litoral. Como elas são conhecidas? Como pessoas relaxadas, tranquilas, né? O povo místico do Brasil fica na Bahia de Todos os Santos, na região do Nordeste, no litoral, onde tem bastante água. Os cariocas, por exemplo,
assim, criticam bastante os paulistas, porque os paulistas ficam longe das praias e os cariocas são mais relaxados, mais tranquilos, e os paulistas são mais estressados e trabalham duramente. Então, isso tem a ver com o elemento que predomina no local, geograficamente falando. Se é elemento água, se é elemento fogo, se é elemento ar, vai produzir um efeito final. Tá? O nosso corpo é composto por esses elementos. E a depender de como é que predomina os elementos compostos na estrutura do nosso corpo, isso vai gerar uma pressão psicológica. E aí você vai ter uma natureza de acordo com a composição da compostagem na qual é produzido o corpo. Então, dependendo do corpo, da estrutura que o corpo for gerado, vai gerar uma pressão psicológica, então você terá essa ou aquela tendência. E a medicina ayurvédica, que faz parte do compêndio do conhecimento védico, então ele vai fazer o quê? Uma análise da compostagem, da alquimia, da formação do corpo, e vai orientar o jogador condicionado ao corpo para compreender como é que funciona a estrutura da máquina, e com isso ele vai conseguir fazer a manutenção dessa máquina, ou seja, envolve as questões ligadas à saúde, como comer, como não comer, que tipos de alimentos não comer, para equilibrar os doshas, que são as diferentes modalidades dos modos da natureza no corpo. Para quê? Qual é a função disso? Para que o jogador condicionado ao corpo tenha uma estrutura psicológica calibrada para jogar o jogo e finalizar a equação. E com isso, ter uma inteligência disposta à metafísica, que é a parte final do processo do entendimento do próprio corpo. Né? Só para finalizar, nós temos, por exemplo, a Índia, ela geograficamente falando, é a maior extensão territorial plana do planeta. E na parte norte da Índia, como se tivesse... É como uma casa, né? Você coloca uma caixa d'água em cima e a caixa d'água vai irrigar todas as torneiras da casa e você terá água em toda parte. Então, você tem na Índia ali as cordilheiras dos Himalaias, onde tem o Everest, que são reservatórios d'água, e você tem abaixo a maior extensão territorial do planeta, terras planas. Então, esses habitantes locais, eles plantam muito, tem muitos alimentos e tem bastante água. Qual é a característica desse habitante local? Ele se torna pacífico, porque tem bastante alimento, e, ao mesmo tempo, ele se torna metafísico, porque quando você tem bastante alimentos, você tem menos demandas por guerras, você tem mais socialização, você tem mais interação, globalização, diálogos, e com isso você tem mais intelectuais produzidos, ou seja, você não vai mandar os intelectuais para a guerra para morrer. Então você tem uma maior produção de intelectuais, e a consequência disso é que uma grande produção de intelectuais também produz alguns místicos, metafísicos, que são predispostos a compreender a transcendência ou o sentido da existência. E esses são chamados os sábios. Então, se nós olharmos, quando a gente fala a sabedoria antiga, nós nos remetemos aonde? Aos sábios. E aí nós vamos nos deparar com a Índia. Só a gente pensa, país do futebol. Se você estiver em qualquer parte do planeta Terra, imediatamente a pessoa vai pensar no Brasil, que é o país do futebol. Mas se qualquer parte do planeta que nós falarmos o país da sabedoria, para onde a sua mente vai? Para a Índia. Porque ali se produz um produto local. A árvore você conhece pelos frutos. E a Índia produz sábios em abundância. Por que a Índia produz sábios em abundância? Isso tem a ver com a questão geográfica. Você tem um ambiente plano, com muita produção de alimentos. Você tem água em abundância. E você tem um contingente de intelectuais disponíveis para pensar a metafísica, sem que eles tenham que lutar pela sobrevivência em função de alimentos, ou tenham que sobreviver com relação aos dragões, que são os ladrões, e os governos maliciosos e corruptos, ao mesmo tempo que você também não tem que mandar jovens para a guerra, para morrer
assim, antes de produzirem intelectualmente, tá bem? Então é isso, pessoal. Esses versos, eles estão nos ensinando a como entender como é que funciona a nossa mente. E nós precisamos controlar a mente. Sem controlar a mente, não há paz. Sem paz, não há felicidade. Sem felicidade, não há ananda, bem-aventurança. Ok? Muito bem. Eu vou parar aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, pessoal, eu vou agora precisar me retirar, que eu estou finalizando o procedimento